estamos ao vivo, né? Atrasado um pouquinho na nossa live com propósito, café da manhã com propósito, com Célia Santos. Um pouquinho atrasadinha aqui, mas super feliz em estar com vocês. É um momento muito especial, um momento de entrega mesmo, sabe? De entrega muito grande. Então, para quem for assistir essa live depois, passa um pouquinho, nós vamos esperar todo mundo chegar. Então, aí você corre um pouquinho para frente. Tá certo? E sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando, já avisa a Musicel que nós estamos aqui nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de acredite. Acredite, né? Quando a gente se propõe a viver da educação musical, a gente é um caminho. Quando a gente está lá no início de tudo isso, fizemos o teste e muitas vezes começamos a dar aula depois desse teste, né? Fez o teste, inicia-se a dar aula. Obrigado, viu, filho? Logo após o teste, outras já estão fazendo curso, outras começam a fazer um curso e só dão aula depois, e assim vai indo. Mas o certo é que quando a gente inicia como instrutora, então a gente inicia com aquela expectativa, com aquele sonho, né? E tudo na nossa vida é assim, todo início, a impressão que se dá é que nós vamos vencer e vamos vencer tudo. Amém, Claudinha, tudo bem? Tudo bem, Claudinha? E depois de algum tempo, de alguns anos, toda aquela força diminui. Então, o que aconteceu para quem entrou como instrutora há 30 anos atrás? Teve muitas mudanças. E essas mudanças fazem com que nós tenhamos aí uma flexibilidade muito grande. Uma flexibilidade no fazer, que é muito importante, mas, mais do que isso, a flexibilidade em aprender. Por quê? Porque nós tivemos que reaprender, nós tivemos que ressignificar muitas coisas, né? Então, quem dá aula há 35 anos, quem é instrutora há 37 anos e assim por diante, teve que ressignificar muito, teve que reaprender muito. E nesse reaprender, muitas vezes bate aquele desânimo, bate aquele desespero. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Não é isso? Será que vai dar tudo certo? O que eu estou fazendo aqui? De repente se acha como se tivesse chego de paraquedas. E muitas vezes esquece do processo. O que aconteceu para chegar até ali? E esse processo todo? Percebe? E acaba esquecendo desse processo. E esse processo do fazer, o processo do aprender, o processo do estar ali, acaba que ele fica em segundo ou em terceiro plano. Mas aquilo que está acontecendo naquela semana, naquele mês, aquilo que está te impactando de forma negativa, que está fazendo com que você vê esse caminho de forma mais leve, acaba sendo mais forte. Então, você direciona os seus olhos às dificuldades que estão acontecendo, né? E não direciona os seus olhos àquilo que foi o início, quando você iniciou, de quando você começou nesse caminhar. Percebe?
Bom, a deusa disse assim, o mais difícil é lidar com os pais, né? Vamos ver aqui, a Claudinha chegou, muito bem. Então, essa linguagem do falar com os pais, a Deus está dizendo aqui, ó, dou aula para criança, a maioria das vezes os pais não acompanham. Bom, para quem está chegando, sou Célia Santos, diretora pedagógica do Instituto Musicel. E hoje é o nosso dia do café com propósito. E aí, vamos tomar nosso cafezinho com propósito, ó? Hoje eu perdi a hora, gente, perdi a hora. Tão raro isso acontecer. Olha o cheirinho. Que delícia, né? Meu café é sem açúcar. E eu tive dengue há pouco tempo, então meu paladar ele bagunçou um pouquinho, sabe? E às vezes o cheiro do café pode ser mais gostoso que o café em si, né? Mas eu amo café. Com licença. Bom, então hoje o nosso assunto é esse, tá? Então hoje o nosso assunto é esse. Então a deusa disse o seguinte, que ela lida com criança e muitas vezes os pais não acompanham a criança. Essa é uma das queixas principais que nós temos das instrutoras, né? Que os pais não acompanham, que os pais não fazem os papéis de pais, né? Que é o motivar em casa. Ora, visto que nós como instrutora, nós vamos estar com as crianças ali durante 1 hora por semana, né? Alguns 2 horas da aula de teoria à parte, e o restante desse dia ou desta semana, essa criança está com os pais. Então, o maior tempo de vida dessa criança não é com a instrutora, é com os pais. Então, delegar essa responsabilidade do aprender apenas à instrutora é muita crueldade. É muita crueldade. Entende? Porque precisa do conjunto. Precisa da escola, precisa da família. Então é muita crueldade, visto que a instrutora vai ficar 1 hora, 2 horas no máximo com a criança e os pais acharem que eles podem apenas delegar. E pronto. E a criança tem que ter a responsabilidade do estudar. Se a criança deveria ter a responsabilidade de estudar, dependendo da idade. Se nós estamos falando de uma criança de 6 anos, de uma criança de 5 anos, se ela deve ter a responsabilidade do estudar, então essa mesma criança, ela pode ser colocada no meio da rua e ela pode atravessar uma avenida tranquilo, porque ela deve ter uma responsabilidade do fazer. Essa mesma criança, eu posso deixá-la na cozinha então e ela fazer o alimento, porque ela deve ter a responsabilidade do fazer. Percebe que não dá. Porque essa mesma criança, ela está em processo de desenvolvimento, em processo de maturação. Assim como a gente não deixa essa mesma criança atravessar uma rua que a gente tem que segurar na mão e tem que estar orientando, ensinando a ela, assim como a gente não deixa essa mesma criança na cozinha para preparação de um almoço, de um alimento, porque a gente tem que estar ali orientando. Na educação é da mesma forma. Os pais, eles têm que ter a responsabilidade de estar ali orientando. Mas aí as queixas do pai são assim, mas eu não entendo de música. Então, o que eu vou fazer? Então, falta no professor uma preparação para ter um diálogo com os pais. O que falta é isso. E essa franqueza de dizer, não, eu preciso de você. Pai, eu como instrutora, da escola dizer, pai, eu como escola, eu preciso de você. Para que nós tenhamos sucesso nesse processo do aprender, eu preciso de você. E como é que a instrutora precisa desse pai? E como é, se tiver donos de escolas aqui, que você, empreendedor, precisa deste pai? Porque o pai não precisa de entender de música. O pai não precisa de ser um professor
do aluno ali em casa? Os pais serão pais. Entendem? Eles serão pais. Porque se os pais levam essa mesma criança no médico, no pediatra, e chega lá, o pediatra fala assim, olha, vou passar esse remédio aqui. E pá, a mesma criancinha de 5, 6 anos, dá essa receita na mão da criança. É a criança que se automedica, que chega lá, pega o remedinho na hora certa, de 6 em 6 horas. É a criança ou é o pai? Ou são os pais? São os pais. E os pais são médicos? Não, eles estão seguindo uma orientação. Então, da mesma forma, é na educação. Os pais não precisam ser músicos. Eles não precisam de compreender de partitura. Os pais não precisam de compreender de ritmo. Os pais não precisam de compreender de figuras. Eles têm que ser pais. E como é o ser pais nesse processo de educação? É sentar do lado. É perguntar para a criança, o que você aprendeu hoje? Verdade, você aprendeu isso, que legal! Você me ensina? É brincar com a criança, é trocar com a criança. Na verdade, o que mais os pais têm que fazer nesse momento é armazenar momentos especiais. Fazer parte dessa construção. Não precisa de compreender. Olha, mas que bolinha é essa aqui? A professora falou que essa aqui é a bolinha dó, porque ela tem um risquinho no meio, ela só vive sorrindo. Que legal! Entende? É ter esse diálogo com a criança. É ter esse diálogo com a criança, uma vez que a literatura afirma que quando nós falamos sobre aquilo que nós estamos aprendendo, a informação ela é mais firme, contundente. Nós de fato aprendemos. 95% das pessoas aprendem quando passam aquele conhecimento ou passam aquela informação para o outro. Então, os pais nesse momento, eles serão uma peça fundamental nesse processo do saber do seu filho. Sentar do lado, eu lembro que quando os meus 2 primeiros filhos aprendiam, então eu estava lavando uma louça e eu falava para eles, não, senta aqui, ó, fica aqui, ó, colocava a partitura, pegava a estante, colocava a partitura do lado da pia e eu falava assim, ó, enquanto eu estou lavando a louça, toca para a mãe o que você fez lá na aula. E eles tocavam, né? E eles tocavam. Eu não estava olhando para a partitura, eu entendia de música, mas eu estava lavando a louça. Eu não estava olhando para a partitura, porque aquele momento não era momento de eu corrigi-lo. Era momento de eu armazenar apenas. Então, apenas não tudo isso, né? Então, era momentos de eu armazenar o quê? Momentos especiais. Entende? E ele passava para mim, tocava para mim o que o professor havia explicado. O professor falou que aqui tem que fazer isso, e tocava. E eu ficava, que lindo, que lindo, que lindo. Não tinha a menor ideia do que ele estava tocando, porque até o instrumento era diferente, né? Um fez flauta e o outro fez violino. E depois passou para viola, fez viola também. Então, assim, até o instrumento era diferente. Porém, aquele momento era único. É tanto que depois de grande... Gente, meus filhos até antes de casar. E eles casaram tarde assim, né? Com quase 30 anos. E se eles tinham que pegar uma peça, mãe, vem ver isso daqui. E eu ficava olhando assim para a cara deles, como se eu estivesse entendendo alguma coisa, porque o instrumento é outro, né? Então, claro, eu ia me deliciar com a melodia que eles estavam tocando. Mas, entende? Que você gera uma intimidade muito forte com os seus filhos. Então, é isso, instrutora, que você tem que passar para os pais. É isso. É esse o diálogo que você tem que passar para os pais. A importância dos pais nessa construção do saber. Os pais têm que motivar. Quando a gente fala em motivação,
nós falamos em motivação, o que significa o motivar, né? É estar ali do lado. Naquele momento, é uma doação dos pais à criança. É uma falta de responsabilidade dos pais muito grande achar que a criança ela tem que ser responsável pelo fazer dele. De uma vez, assim, é com você. Não. Então, essa responsabilidade também é um processo que vai ser construído ao longo desse caminhar de vida. Então, ao longo desse caminhar de vida, vai acontecer essa construção do processo do eu desse indivíduo que hoje é uma criança. Mas se hoje esse indivíduo é uma criança, então ele não tem condições, e a ciência afirma, de maturação para conduzir o seu próprio processo do estudar. Então ele depende do outro, assim como depende do outro para atravessar uma rua, assim como depende do outro no fazer de atividades domésticas, né? É uma construção, é um processo. É um processo. Então isso também. Então o papel dos pais nesse processo dessa construção, a instrutora tem que ter esse diálogo muito claro. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da instrutora? Qual é o papel da escola? Se for a escola, entende? Para que isso realmente dê certo. Mas por conta disso, jamais a instrutora deve se apropriar dessa dor, ficar frustrada e achar que ela não serve para esse papel do ensino-aprendizado. Então, muitas das vezes, o que a gente faz atendimento são instrutoras que estão frustradas. Por quê? Porque elas se colocaram no papel dos pais. Porque elas se colocaram no papel que estão além da capacidade delas. E não tiveram um diálogo muito claro com a família sobre os papéis que cada um tem que atuar nesse processo. E quando você chega para a família e fala assim, não precisa de você entender de música, só precisa que você esteja junto, precisa que você senta, que você veja tocar, que você pergunte para ela como que foi a aula de música, o que ela aprendeu hoje. Porque conforme ela vai repetindo aquilo que ela aprendeu, já vai gerando nessa criança uma construção de aprendizado, do feito, do fazer. Então já vai armazenando. Por quê? Porque está sendo uma repetição, né? Mas uma repetição em que ela está tendo raciocínio, em que ela está recrutando o que ela fez, em que ela está pensando, já está tendo ela está recrutando já de forma em que ela está colocando a linguagem dela, palavras dela. Ela está expressando, ela está colocando a emoção dela. Percebe? Então, é diferente. Esse fazer é diferente. Então, é isso que nós, instrutoras, precisamos. Em questão dos pais, é isso. E sem os pais, nós vamos ficar como? Cavalo manco.
Porque uma das estruturas mais fortes que nós precisamos são a família. Com certeza é a família estar junto nesse processo de ensino-aprendizagem. Com certeza. É a família estar junto. Então, ter essa linguagem muito clara com os pais, sabe? Trazer aos pais, ao mesmo tempo, a responsabilidade do acompanhar esse estudo, mas mais do que acompanhar, desse processo. E ao mesmo tempo que traz aos pais a responsabilidade desse processo, o prazer dessa construção. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Cláudia, amém, tudo bem, vou ler aqui alguns comentários. Vamos ver aqui. Cara, seja bem-vinda. Thalia, beijo, Thalia. Thalia, hoje eu acordei no susto, hein? Muito bem. Bom dia para todos, né? Quem está chegando, meu nome é Célia Santos, sou diretora pedagógica do Instituto Musicel. Então, a Deus está contando aqui. Passei por constrangimento. Tá, a Deusa contou assim, ó, tá escrito aqui da Deusa. Eu passei por constrangimento. Tenho uma aluna de 9 anos. Fui pedir para a mãe me ajudar nos estudos em casa. E a mãe foi super grossa comigo. E a mãe foi super grossa comigo. Isso pode acontecer sim, tá, Deusa? Isso pode acontecer do outro não compreender, né? Mas qual foi a retórica? E não estou colocando a culpa de você de forma alguma, e a gente fica muito infeliz com isso, né? E na verdade, quem sai perdendo são a família. É a família que sai perdendo, são os pais que saem perdendo nesse processo, quando isso acontece. Entende? Mas entenda uma coisa. Você sabe que eu vou te... Pega o código. Pega isso daqui que eu vou te passar. Olha, prestem atenção. Quando alguém, por algum motivo, é grosso conosco, não pegue, não carregue isso. Não abrace essa grosseria. Sabe? Olha para ele e observe, porque às vezes essa grosseria é com ele mesmo. Entende? Essa grosseria é com ele mesmo. Às vezes a pessoa está tão magoada, está tão chateada, está tão machucada. E quando o indivíduo ele está machucado, ele tende a machucar o outro. Quando o indivíduo ele está frustrado, ele está com dor, e ele não consegue colocar isso para fora, ou resolver o que está nele, a forma que ele tem de dizer, olha, eu não aguento mais, olha, eu tô cansado, olha, é fazendo com que o outro também sinta. Então, não carregue peso que não seja seu. Não. Se alivie desse peso. E independente da grosseria da mãe, ao falar com você, entenda aquela dor. Entenda aquela dor. Eu não sei como que ela falou, mas ela falou assim, eu não tenho tempo, tanta coisa que eu tenho que fazer na minha vida, eu tenho que cuidar disso, daquilo outro. Você espera ela falar e fala, é isso mesmo. Não é fácil, né, mãe? Não é fácil, a vida é corrida. Mas tem uma coisa, um dia essas crianças vão crescer. E o que você, nesse tanto de tarefa que você tem, que é difícil e que realmente nós como mãe fazemos tantos papéis, mas quando eles estiverem crescidos,
quando você olhar para sua casa e não estiverem mais lá, quais serão os momentos que você vai ter, que você teve junto com a sua criança? Qual vai ser o armazenamento que você vai recrutar na sua memória? Que você teve junto com ela e vocês tiveram momentos alegres de construção. Pensa sobre isso. Porque mesmo que você não entenda, mas só peça para ela tocar. Só esteja junto, se assim for possível. Quando você estiver lá lavando a louça, ou quando você estiver tirando o pó da sala, pede para ela sentar no órgão, tocando enquanto você está tirando o pó da sala. Senta aí, minha filha, toca aí para a mamãe ouvir um pouquinho. Quando você estiver dobrando as roupas, tirando a roupa do varal, pede para ela. Ô, filhinha, enquanto eu estiver fazendo aqui, vai lá tocar para alegrar o dia da mãe. Então, eu não sei qual foi o argumento que essa mãe utilizou. Mas eu sei que, mediante esse argumento, em vez de você deixar que aquelas palavras venham, ai, travou para todos. Travou. Então, em vez de você deixar que aquelas palavras venham e te impactam de forma tão negativa. Oi? Ah, mas travou de fato? Então escrevam para mim, é que travou antes, escrevam para mim até onde vocês ouviram eu falar, para que eu possa voltar. Tá, mas é que eu estava falando um assunto aqui interessante. Oi? Tá, então vocês, quando essa mãe, ela trazer de alguma forma, quando vocês forem conversar com elas, e elas trazerem para vocês essa, aqui voltou, ok, elas trazerem para vocês de uma forma tão grossa, tão grosseira, entende? Entenda a dor, e não pega essa faca pelo corte, pegue pelo cabo. Porque aquela mãe, por certo, ela está sobrecarregada. E ela não entendeu ainda o que ela precisa de fazer. Ou o que ela não entendeu o que ela precisa. E ela não entendeu, como ela não sabe o que ela precisa, ela está perdida dentro dela. Ela não tem a mínima noção do que os filhos precisam. Entendem isso? Então ela não tem a mínima noção do que os filhos precisam naquele momento. O que de fato está acontecendo. E por ela não ter a mínima noção, ela acaba, então, na dor dela, ela acaba transferindo ou atingindo o outro por falta de saber, de se expressar, fazendo com que o outro sinta a dor que ela está sentindo, com que o outro sinta o desespero que ela está sentindo. Então, isso de fato pode acontecer. Mas aí cabe a nós, como instrutor, entender, como indivíduo, como ser humano, entender a dor do outro. E até onde que nós podemos ir, né? Então, até onde que nós podemos articular para que essa mãe saia dali e saia tranquila, sabendo que o papel dela vai ser importante nesse processo e que não vai ser exigido muito tempo. É apenas ali, enquanto ela estiver nos afazeres dela. Se ela não tem tempo de pegar uma cadeira, de sentar com a criança, então enquanto ela estiver nos afazeres dela ali. Percebe? Enquanto ela estiver nos afazeres dela ali, ela pode sim auxiliar nesse processo, colocando essa criança para tocar, pedindo a essa criança que toque. Então, trazer essa linguagem para essa mãe,
desta forma. E aí vocês conseguirão construir junto. Deu para entender? Porque uma coisa é quando nós temos a família do nosso lado, tudo fica muito mais fácil. Quando nós temos a família junto, é muito mais tranquilo nesse processo do fazer. Mas a instrutora que está aqui, agora não cabe você pegar toda essa dor, concentrar ela em você e achar que você não tem capacidade, porque você não está conseguindo. E você, então, pegar toda essa dificuldade e achar que a incapacidade é sua pelo não, né? Pelo não progresso do ensino-aprendizagem da aluna, sendo que a parte que está faltando é a parte do pai, é a parte da mãe. Apenas do sentar, apenas do ouvir, apenas do estar junto. Percebe isso? Então isso é muito importante. Porque cada um tem um papel a representar nesse processo. Cada um de nós temos um papel nosso nessa vida. E não é um papel, são vários papéis, mas que são da nossa responsabilidade do fazer. Agora, se nós formos pegar o papel que é do outro e ele não está fazendo a parte dele, e eu colocar em mim e for colocando o papel nesse, como que fica? O meu próprio eu não consigo fazer. Então, sempre sentar com os pais e passar de uma forma muito tranquila o quanto que eles são importantes nesse processo de aprendizagem. De uma forma muito tranquila. Sem trazer peso a esses pais, a essa mãe, principalmente, que muitas vezes já está sobrecarregada. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. A Claudinha falou verdade. Então hoje, para quem está chegando, sou Célia Santos, diretora pedagógica do Instituto Musicel. E nós estamos aqui na nossa segunda-feira, no nosso Café com Propósito. Olha só. Nesse bate-papo do nosso Café com Propósito. Esse momento especial de construção, esse momento especial que a gente tem esse diálogo, essa troca, né? Eu sinto uma troca de energia muito grande nesses momentos. Uma troca de energia muito grande. E aí contam para mim aqui as experiências de vocês com família, como que foi e o quanto isso foi impactante aí para a vida de vocês, para ser instrutora, e o que vocês já ouviram, o que de bom também, gente. Contem experiências boas também, mas deixam aqui registrados. Algumas vezes as alunas, elas entram em desânimo e elas acabam se desanimando do aprender, do fazer, do estudar, porque elas não têm realmente as pessoas que elas têm e que elas enxergam como o herói, né, da vida delas ali do lado delas. Isso é tão importante você falar isso para os pais, entende? Porque a criança, ela quer uma aprovação dos pais, ela precisa de uma aprovação dos pais. E enquanto a criança ela precisa da aprovação dos pais, os pais, por outro lado, têm que entender que isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu contei dos meus 2 filhos, né? Que foi o Felipe e o Matheus. E com o Tiago não foi diferente. Então eu sempre dei aula para os meus filhos. Aula de teoria, o que cabia, a parte da música, que me cabia e que eu poderia auxiliar, eu não passei para professora. Agora, para o instrumento, professor especialista do instrumento, então aí sim, eles fizeram aula com o professor especialista do instrumento,
né? Porque eu não era especialista do instrumento, não sou, né? Do instrumento deles. Mas, para o restante, que era a parte de teoria, a parte de harmonia, assim por diante, piano, todos eles fizeram de início aulas de piano, de teclas. Então, foi eu que introduzi a música na vida deles com a questão de teclas. Eu que introduzi até eles escolherem o instrumento deles. Então, a partir do momento que eles escolheram, então cada um foi para o seu professor, que era especialista do instrumento, e eu ficava com as outras partes, né? E isso é muito importante. O Tiago também foi da mesma forma. Eu levava na aula e ficava esperando, chegava em casa e nós colocávamos então em prática, em aplicabilidade, aquilo que o professor havia pedido. Então, isso é muito real. Isso é muito real. Isso precisa de acontecer. Entende? E para que isso aconteça, a instrutora tem que ter essa narrativa muito clara. Tem que ter uma narrativa muito clara com os pais. E algumas crianças, elas acabam desanimando do fazer, e a instrutora acredita piamente que às vezes é a questão da didática dela ou da metodologia. Algumas vezes pode ser questão de metodologia e didática, sim. Não estou dizendo que não seja, tá? Algumas vezes pode ser sim. Mas, porém, outras vezes pode ser a questão dos pais, do não estar ali do lado. Então, essa questão dos pais estarem do lado, dos pais fazerem parte desse processo é muito importante. É muito importante. E as crianças, na escola dos instrutores, nós temos o curso Dislexia e Educação Musical. Iniciamos a semana passada com Descalculia e Educação Musical. Mas no curso Dislexia e Educação Musical, nós temos ele. E no curso Dislexia, nós estamos colocando, temos o planejamento de aula. Olha só, o planejamento de aula de acordo à idade de cada aluno. Então, fora a questão desse cérebro, como entender o processo desse cérebro, que é disléxico, como entender a aprendizagem nesse cérebro. Então, fora a questão de como entender a aprendizagem nesse cérebro, nós também temos o curso, nós também temos os planejamentos de aula. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a Escola dos Instrutores. A Escola dos Instrutores é uma plataforma onde ficam ali armazenados todos os cursos do Instituto Musicel, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Observem só. Aqui nós já estamos na Escola dos Instrutores. Isso. Aqui estamos na Escola dos Instrutores. Ó. Então, todos os cursos do Instituto Musicel. Esse curso aqui é o Descalculia. Transtorno específico de aprendizagem, descalculia e educação musical. É esse aqui. Então, quando nós pensamos na descalculia, nós temos que entender que a descalculia é um transtorno específico. Se é específico, é porque ele vai ser determinado a algumas dificuldades, né? Nesse caso, a descalculia é sobre números. Então, essa criança vai ter maior dificuldade em números. Mas não é apenas a questão números, né? É tudo aquilo que traz, todos os preditores do aprender números. Então, essas habilidades podem estar defasagem ou podem não ser habilitadas. Então, ela precisa de um professor que tenha um conhecimento diferenciado. É claro que essa criança também precisa do especialista para estar acompanhando por conta da dificuldade que ela vai ter maior na escola, ensino regular. Porém, essa criança precisa desse professor de música que tenha esse conhecimento. Essa criança precisa. Professor, por quê? Porque essa criança, para ela contar 1, 2, 3, 4, fazer a contagem da música é muito difícil.
Essa criança em sequência é muito difícil. Para ela classificar é muito difícil. Vai ter maior dificuldade rítmica. Então, tudo para essa criança aqui é muito mais difícil. E aí nós vamos ver aqui, olha, o curso de dislexia e educação musical, que é esse aqui. Aqui, nesse curso, nós temos plano de aula já pronto. O que se deve fazer a essa criança de 5, 6 anos? O que se deve fazer a criança de 9, 10 anos? Então, esses planos de aula já estão prontos. Qual é o caminho? E ali eu falo muito sobre a importância da família. E como deve ter esse diálogo com a família. Ali eu falo muito sobre isso. A importância da família nesse processo de ensino-aprendizagem. E como deve ser. Então, nós temos ali plano, e ali também eu falo tempo de estudo da criança. Qual que é o tempo de estudo que uma criança de 6 anos tem que ficar estudando? Quanto tempo que é? Uma criança de 7 anos, uma criança de 9 anos. Como que é o plano de estudo para a criança de 12 anos? Será que é o mesmo plano de estudo para uma criança de 5 anos? Será que é o mesmo plano de estudo para uma criança de 7 anos? Qual que é o tempo de estudar que essa criança de 5 anos tem que ficar? Será que é o mesmo tempo de estudo de uma criança de 11 anos? Então ali tem tudo isso colocado. Tem tudo isso escrito. Então é muito importante esses conhecimentos para que você, instrutora, você consiga transpor essas dificuldades. Então, a semana passada iniciamos o curso Descalculia e Educação Musical. Esse que eu mostrei para vocês foi o curso Dislexia e Educação Musical. Dislexia. E depois nós temos também atividades, nós temos dinâmica, porque não adianta eu vir apenas com a teoria. Então eu finalizei, fiz uma revisão, finalizei ele aqui. E aí eu vim com as dinâmicas. Tá vendo? Temos as dinâmicas. O que eu preciso de entender? Então, quais são as dificuldades de uma criança disléxica? A partir dessas dificuldades, então, como que eu posso, através da educação musical, além de auxiliar a dificuldade dessa criança, além de auxiliar as dificuldades dela, como eu posso fazer mais? Entende? Tá ali. É muito simples. Está ali. Então, você, instrutora, que está aqui hoje, que ainda não faz parte da Escola dos Instrutores, entre em contato conosco. Entre em contato conosco, tá? Então, a gente sempre fala assim, se você é examinadora e você precisa que as suas instrutoras tenham esse conhecimento, entre em contato. Nós temos pacotes. Então, entre em contato para que nós possamos fechar contigo e que as suas instrutoras tenham esses conhecimentos e possam, de fato, fazer a diferença na vida dessas crianças. E se você faz parte do GEM, encarregado regional, está aqui, entre em contato conosco. Entre em contato. Não deixe de entrar em contato. E agora eu vou me despedindo de vocês. Agradecer por vocês estarem aqui. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta para fazer. Vocês viram que eu ainda estou rouca, né? Eu tive dengue. Então, hoje, acho que é 15 dias que eu estou com dengue. Fiquei muito ruinzinha. Gente do céu, como que eu fiquei ruim, assim. É muito ruim, né? Então, eu ainda não estou bem, ainda estou rouca, ainda com tosse. Eu achei que eu tive uma
fiquei sem paladar, sabe? Nossa, foi muito ruim. Eu achei que ia demorar mais para voltar. O olfato, o paladar que eu perdi, mas não. Eles já voltaram, mas a tosse parece que tem uma fábrica aqui. Uma fábrica. Tá assim, super, me deixando super ainda para baixo, né? É uma tosse que não para. Tá. Sim, toda segunda-feira tem live. Toda segunda-feira nós temos a live Café com Propósito, né? Às 8 horas da manhã. Pode ser que eu chegue um pouquinho tarde, igual hoje, né? Mas toda segunda-feira nós temos a live. O Thiago tá pedindo para eu falar um pouquinho do novo curso que foi lançado na plataforma. É o curso de dislexia, que é o transtorno específico de aprendizagem dislexia. Quando a gente fala em dislexia, é muito importante isso, que o que vem a ser a dislexia? A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem. Eu já tô ficando cansada, vocês perceberam? Da minha respiração já tá um pouquinho cansada, então vou falar um pouquinho aqui. Vamos lá, vou falar um pouquinho, mas eu já preciso de descansar. Tiago, eu preciso já descansar um pouquinho. Então, a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, que ela traz um prejuízo no quê? Na matemática, em números, né? Então, essa criança, ela tem uma dificuldade maior em números, então ela vai ter uma dificuldade maior em sequenciação, em tudo que se fala assim, em sequência numérica, ela tem uma dificuldade maior. Então, quando a gente pensa nisso, ela vai ter uma dificuldade maior em ordenação, tá? Então, da precisão, na fluência desses cálculos, ela vai ter uma dificuldade maior. Tudo que é raciocínio matemático, ela vai ter uma dificuldade maior. Essa criança vai ter uma dificuldade maior. Os prejuízos na questão de números, na questão de matemática, é muito grande. Então, ela precisa de um professor que tenha um conhecimento para transpor todas essas dificuldades. Se o professor tiver o conhecimento, ele vai sim poder auxiliar de uma forma mais precisa, de uma forma mais assertiva. Porque esse cérebro ele não pode de forma alguma, de forma alguma, esse cérebro, ele não pode ser um objeto de experimento do professor. Quem sabe isso dá certo? Sabe o professor que vai ver uma dificuldade no aluno, mas não sabe o que fazer? Então aí vai no YouTube e começa a procurar dinâmicas, atividades e assim por diante. Porém, que não são adequadas aquelas dificuldades, que não são adequadas àquele cérebro. Então, para isso existe a escola dos instrutores, para que você, instrutor, para que você, professor, seja assertivo no seu planejamento de aula, seja assertivo na sua didática. Então, tem que ter uma diferença, tem que ter um diferencial, porque nós somos cérebros únicos, nós somos seres humanos únicos. Então, cada um de nós aprendemos de uma forma. Aí, quando eu tenho transtorno, então fica mais complexo, fica muito mais complexo tudo isso. Então, do outro lado, eu tenho que ter um professor que tenha o conhecimento, para que ele consiga fazer a diferença na vida desse aluno. Porque senão, se não for dessa forma, não vai ter. Não vai ter. Sabe o que vai acontecer? Esse aluno ele vai falar assim, a música não foi para mim. Eu não conseguia nem contar os tempos. Eu não conseguia contar até 4, contar 1, 2, 3, eu não conseguia fazer isso. Porque tudo aquilo que dá essa impressão de que é muito simples em questão de números, é muito complexo para quem tem a descalculia. É muito complexo.
Então, cada um de nós, o nosso cérebro, nós como indivíduo, cada um de nós nascemos sim com habilidades X ou Y. E de repente, em outras áreas, nós temos mais dificuldades. Ter mais dificuldades é uma coisa. Agora, ter uma dificuldade mais agravante é outra coisa, entende? Então, aí precisa-se, sim, de uma intervenção, precisa de um especialista para trabalhar a parte, mas também precisa de um professor com conhecimento. Então, é isso que a Escola dos Instrutores vem trazer para vocês, conhecimento, para que vocês possam fazer a diferença. Tudo bem? E eu vou me despedindo então, tá? Beijo. Deus que abençoe por estarem aqui. E a gente se vê segunda-feira que vem, às 8 horas, no nosso Café com Propósito. Ah, não esqueçam, quando eu fechar, gente, deixam lá um coraçãozinho, deixam ali na nossa live alguma coisinha para que o Thiago, ele deixa continuar salvando, tá bom? Eu preciso que vocês façam isso, porque dessa forma o algoritmo, ele vai entender que é importante e vai mandar para mais pessoas. Se vocês não deixarem o coração, eu fechar aqui, vocês não deixarem nada, aí o Thiago vem de novo com aquilo lá. Não vamos deixar as lives salvas. Então eu preciso que vocês coloquem um coraçãozinho lá pra mim, tudo bem? Então beijo, Deus abençoe, viu? Até semana que vem.